No vídeo de hoje falaremos sobre a queridinha, a medicação mais famosa da internet. Certamente você já escutou falar dela e é provável que você já saiba o preço dela. Ela é muito famosa justamente por ser carésima. Não é qualquer um que pode ir lá na farmácia e comprar esse negócio. Ela chega a custar mais de R$ 1.000 por mês, o que num país aqui como o nosso é difícil de engolir. E o pior é que a gente só escuta falar bem desse negócio, né? Então deixa a maioria das pessoas morrendo de vontade. Antes que você comece a reclamar aqui nos comentários sobre preço, antes que você comece a me acusar de estar vendendo remédio para os laboratórios, que eu estou vendido, que isso, que aquilo, vou te falar o seguinte, aqui nesse vídeo você vem atrás de um negócio que é grátis, que é a informação, conhecimento. Quando você conhece os mecanismos pelos quais o Ozempic é tão famoso e tão bem falado, talvez você consiga organizar a sua vida e buscar resultados parecidos, mesmo que não sejam através dele. Não vai ficar claro até aqui, eu vou ter que falar um monte de coisa para você dentro do vídeo. Vamos começar logo? Logo depois da vinheta, vem aprender como funciona o Ozempic e o que você pode fazer a respeito disso, mesmo que você não possa pagar por ele. Fala pessoal, saudações metabólicas! No vídeo de hoje falaremos sobre uma das medicações mais famosas e bem faladas, usadas no diabetes, mas principalmente ela ficou famosa pela capacidade de ajudar na perda de peso. É importante frisar que no Brasil ela foi liberada muitos anos antes para diabetes, tá? Quem queria emagrecer com ela comprava por conta própria na farmácia. A liberação na Anvisa era para diabetes. Mas enfim, vamos falar sobre o Ozempic. Como eu disse no começo, talvez não seja a medicação para o seu bolso e tá tudo bem, mas só de você começar a entender melhor como o Ozempic age, talvez a gente possa buscar um Ozempic natural. Vamos ver se até o final do vídeo eu consigo te comprovar. Lembra o seguinte, o Ozempic é a versão sintética de hormônios que nós temos dentro de nós. Tá dado o recado, fica aí até o final. Quem vai guiar esse passeio aqui com você sou eu, Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista. Aqui na internet a gente fala especificamente sobre diabetes tipo 2. Na verdade, a gente fala sobre a reversão do diabetes tipo 2, que é a capacidade que você tem de controlar muito melhor o seu diabetes com menos remédio. Sim, você escutou certo. Melhores resultados com menos remédio. Na minha cabeça, todo santo paciente deveria mirar, pelo menos uma vez na vida, não é garantia que vai acertar, mas deveria mirar em conseguir o melhor resultado da vida sem remédio algum. Isso é possível, mas depende de você e dá trabalho. Então, para quem tem interesse, prepare-se, mas eu te garanto que lá daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos, a coisa vai ter valido a pena. E essa tal da reversão de diabetes muda a cara da sua velhice. A velhice do diabético mal controlado não é bolinho, não é brinquedo. Pensa numa pessoa que tende a complicar. Então, o mais cedo que a gente começar a atuar sobre isso e garantir controle metabólico, nutrição adequada a partir de hoje, mirando no futuro, melhor para você. Vamos começar então falando sobre o Ozempic, uma das medicações com melhor fama, mas com várias armadilhas para a gente cuidar. Primeiro de tudo, quero falar para vocês o que é isso, afinal de contas. Como é que esse remédio consegue ser tão poderoso, consegue ser tão famoso? Como é que ele age dentro da gente? O nome do Ozempic, na verdade, é semaglutida. Existem outras glutidas no mercado, que são medicações da mesma classe, mas eu vou focar na semaglutida injetável dessa vez. E, na verdade, o Ozempic, ou a semaglutida, é uma versão sintética de um hormônio que nós temos dentro de nós. O hormônio é chamado GLP-1. A classe oficialmente é chamada análogos do GLP-1, quer dizer, moléculas muito parecidas feitas em laboratório ao GLP-1 que você tem, que eu tenho, todos nós temos. E o que o GLP-1 faz? O GLP-1 é um hormônio intestinal. É um hormônio que o intestino é estimulado a produzir quando passa comida através dele. Existem vários exemplos de hormônios intestinais, não é o único. O GLP-1 especificamente, ele é fabricado no finzinho do intestino delgado. Se você olhar a foto do nosso trato digestivo, sai do estômago, tem aquele intestino rosinha bem comprido, que a gente chama de tripa quando é no bicho, né? Que tem metros e metros e metros, tudo enroladinho dentro da nossa barriga. E essa é a fábrica de GLP-1. Só que lá no último terço, lá no finalzinho, logo antes de entrar no intestino grosso, que é aquele que tem uns gominhos, eu vou mostrar a imagem aqui, parece que faz uma moldura ao redor do nosso abdômen,
quilômetros. Ou seja, a primeira coisa importante aqui é que a comida tem que chegar lá no final do intestino para estimular o hormônio. Não é toda a comida que chega lá. Isso é muito importante. Se você vai lá e toma um sorvetinho, sorvete que é feito de uma aguinha com açúcar, às vezes um pouquinho de gordura, mas depende, né? Um sorvete é absorvido em poucos centímetros de intestino. Ele não vai descer 6 metros até lá no final. E é isso que eu te falo. Os alimentos que têm chance de chegar no fim do intestino ainda em processo de absorção são poucos. Geralmente são aqueles que a gente chama de comida de verdade. Então, um dos problemas da nossa alimentação moderna, muito rica em farinhas, que vocês gostam tanto e insistem para ficar comendo versões e variantes de farinhas, é que elas não vão chegar lá no final. Mas, afinal de contas, uma vez que o hormônio é produzido, o que é que ele faz? Duas coisas principais. E olha só, na bula, nos livros, nos textos, todo mundo fala que a principal ação do GLP-1 é ir até o pâncreas e como se ele desse um aviso que a comida está passando, que a comida está chegando. E o pâncreas se prepararia para secretar insulina assim que ela começasse a entrar no sangue. E é através desse efeito que ele abaixaria melhor a glicose. É verdade que o diabético tem um defeito nessa função. Como eu disse, o diabético adora uma farinha e não secreta GLP-1 direito, então tudo isso é verdade. Eu só não sei se é o principal. Na minha cabeça é muito claro que a ação principal do GLP-1 é a outra. Ele causa um retardo no trânsito intestinal. A velocidade que o alimento passa por dentro da tripa é muito, muito menor. Isso dá uma sensação de plenitude, de empachamento, até de desconforto. É daí que vem o principal efeito colateral que as pessoas reclamam quando aplicam essa classe inteira de remédio. Elas têm náusea, podem ter até vômitos. E algumas pessoas têm esses efeitos colaterais de uma forma forte. Como ele reduz o trânsito intestinal, pode dar inclusive constipação, que é outro efeito colateral muito comum. E como você passa o dia inteiro com a sensação que a comida está aqui na goela, adivinha o que acontece com a sua vontade de comer no meio da tarde, de beliscar, até de comer errado? Você está nauseado, você está de barriga cheia, é como se estivesse quase doente. Então a chance da pessoa beliscar fora de hora é menor. A chance da pessoa chegar na próxima refeição e comer menos é muito maior. A chance dela comer drasticamente menos ao longo das 24 horas é muito grande. Adivinha o que acontece com o peso? A pessoa perde peso. E é uma das medicações que melhor faz as pessoas perderem peso. Agora a pergunta mais óbvia. Adivinha o que acontece com o diabetes? Por incrível que pareça, a gente acha que o efeito é via insulina, mas se fosse aumentando o efeito da insulina, duas coisas tinham que acontecer. A insulina causa hipoglicemia e não acontece hipoglicemia com o uso do Ozempic, dos parentes dele, e a insulina tende a fazer engordar. E a principal característica da classe é que emagrece. Eu acho que o principal efeito do Ozempic, do GLP-1, é acabar com o apetite da pessoa via náusea. Às vezes não precisa ter náusea, mas a sensação de plenitude, que é o termo que a gente usa, é muito, muito forte. E vou te falar mais. Você está pagando mais de R$ 1.000 por mês, meu amigo. Torce para ter desconforto. É maluco falar isso, né? Muita gente acaba aplicando a medicação, não sente efeito nenhum e às vezes o resultado não é tão bom também. Só por isso já vale umas piadinhas. É muito interessante como existe uma certa relação entre o grau de efeito colateral que a pessoa tem e o grau de efeito, de resultado que ela vai ter também. Não é linear, tá? Por favor, não quer dizer que todo mundo que passe mal vai ter super resultado. Não quer dizer que quem não sinta nada não vai ter resultado. Às vezes é mais sutil, mas a relação existe. Mas aí tem o seguinte, melhora o diabetes, né? Porque a gente está pagando caro pelo negócio. Vão ter que aguentar náusea 24 horas por dia. É bom ou não é? E a resposta é que sim. Tem um efeito que é dose dependente, tem várias doses para você usar. Aliás, é importante frisar que a dose para diabetes é bem menor do que a dose para obesidade, mas é importante lembrar também que doses maiores aumentam o preço também, né? Então a conta fica salgada rapidinho. Mas em geral, para as doses habituais usadas no diabetes tipo 2, e é importante frisar que somente está liberado para tipo 2, não se usa o Ozempic no tipo 1, mas você pode esperar uma queda na glicada, na média, dentro de um grupo, então nunca você pode prever o seu resultado, tá? Mas na média, ao redor de 1 ponto, 1,5 ponto,
Os felizardos podem até cair 2 pontos na hemoglobina glicada, desde que ela tenha espaço para isso. Então, ela não vai cair até 5, ela vai voltar ao normal. Lembra que ela não causa hipoglicemia. Então, aquelas pessoas que estão muito mal controladas podem cair mais pontos na hemoglobina glicada, tá certo? Mas na média, um pontinho, 1,5 ponto, que é um bom resultado. E aí que tá, o principal, como sempre, nem é simplesmente o impacto na glicada. A glicada é importante, mas o que o Ozempic ganhou força foi porque, além de ter derrubado a glicada, o Ozempic conseguiu reduzir a taxa de complicações cardiovasculares. Conseguiu reduzir a taxa, inclusive, de complicações renais também. Eu vou colocar um gráfico aqui na tela. Não foi um super resultado. Quem usou placebo, uma injeção de mentira, só para participar do estudo, acabou infartando na taxa de 8,9%. 8,9% de 1.000 e tantos pacientes acabaram tendo um infarto ou um derrame ao longo do estudo. Quem usou o Ozempic de verdade acabou infartando na faixa de 6,6%. É uma bela redução. E essa redução, para mim, é muito mais valiosa do que a própria hemoglobina glicada. Como eu já disse para vocês, a gente tem muitas e muitas medicações que são mais potentes em abaixar a glicada, mas elas não conseguem reduzir risco de complicações. Qual que você escolhe? Um exame bonitinho no papel ou menor chance de ter um derrame e ficar na cama, por exemplo? Ou menor chance de ter um infarto e ter que colocar molinha no coração e arriscar uma parada cardíaca? Claro que complicações é muito mais importante. Você concorda comigo? Tá claro o que eu falei? Glicada é importante, mas as pessoas não complicam só pela glicada. Uma coisa a ser levada em conta é que não é uma medicação para ser usada nos diabéticos magros, porque ela vai atrapalhar gravemente o seu apetite e aí você some de vez. Então, para usar o Ozempic, geralmente precisa ser aquele paciente com um pouquinho mais de estoques. E, aliás, na minha opinião, quanto mais estoques, quanto mais você emagrece, provavelmente é assim que ele te protege. Provavelmente são esses pacientes que vão se beneficiar mais. Tem uma observaçãozinha a ser feita sobre os efeitos do remédio. Em um dos estudos maiores que avaliou o Ozempic, apareceu que os pacientes que receberam o remédio de verdade, né, comparados com o que receberam o remédio de mentira, o placebo, a injeção de aguinha sem nada. As pessoas que usaram o Ozempic tiveram uma taxa maior de complicações da retina, de retinopatia diabética, microhemorragias e coisas do tipo. E aí se levantou uma bandeira vermelha, né? Um sinal de alerta. Quando juntaram muitos estudos para aumentar o número de pessoas que foram avaliadas, esse risco parece que se diluiu, mas quando você faz um terceiro tipo de análise de subgrupos, pacientes com mais idade, com diabetes mais antigo, aparece de novo essa tendência a piorar a retinopatia. Aí depende da sua análise junto com o seu médico, da velha gangorrinha de risco e benefício. Se você tem retinopatia, você deve esperar muito benefício para poder valer a pena. Eu sou meio medroso, confesso que se o paciente tem retinopatia, a minha vontade é deixar quieto. Eu não sei se valeria a pena arriscar. Ninguém tem essa resposta, mas eu sou meio medroso. E você, é valentão? Conta pra mim aí se você é mais corajoso ou é mais, cauteloso. E lembra que eu falei no começo? Quem ficasse até o fim do vídeo, eu ia dar uma dica de você fazer uma experiência e tentar estimular o seu GLP-1 de uma forma diferente do habitual. Eu tô pagando aqui para apostar que você já passou por isso, que você já sentiu o seu GLP-1 natural agindo. Sabe quando que ele age bastante, que a gente chega a se incomodar com isso? Eu chamo sempre muita atenção para o efeito pós-churrasco. Carne, proteína, gorduras são as comidas que mais estimulam o GLP-1. E adivinha qual é a sensação quando você come um churrasco? De plenitude, de empachamento, chega até a beirar o desconforto, não é verdade? Pois é, que coincidência, não? Dá vontade de beliscar coisinha à tarde? Só se for sobremesa. Mas se alguém te mostrar uma linguiça fria, você vai ter náusea, vai ter um arrepio nas costas. E com frequência, se você fez um churrasco decente, porque as mulheres tendem a fazer churrasco com panela de arroz, com pão de alho, mandioquinha, sei lá o que, eu tô falando de churrasco. Churrasco de comer carne com a mão, tá? Babá na camisa, aquela coisa bem massa assim, aquela coisa bem masculina, entendeu? Se você faz um churrasco desse,
Me conta o que acontece com o seu jantar. De repente, você olha para a comida e tem nojo. De repente, você abre a geladeira 10 horas da noite e fala: nossa, parece que eu não estou com fome. Mas tem um antídoto que todo mundo cai nessa armadilha. Ao invés de aproveitar o efeito do GLP-1 natural e passar a noite sem comer, você fala assim, pensando bem, um docinho desce. Docinho, pessoal, sempre desce, tá? Essa é a dica. Um docinho desce. Então pode ser uma frutinha, pode ser uma sobremesa, sobrou um sorvetinho, sobrou um bolinho, sobrou um negocinho. E aí você estraga toda a sensação, porque depois que você tomar o primeiro sorvetinho, acabou a saciedade. Daqui meia hora você vai tacar a geladeira e vai comer a linguiça frita daquele jeito que você pensou. Respeita os seus hormônios. Use eles a seu favor. Seu corpo sabe o que faz. Você acaba atrapalhando, mas aprenda, testa, reconheça e ajusta. Para de sofrer de graça. A sua alternativa também é sofrer no bolso. Você pode pagar lá mais de R$ 1.000 e aplica o Ozempic para ter o mesmo efeito. Fica à vontade. Cada um escolhe o seu jeito, tá tudo certo. Combinado, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e eu quero saber dos seus testes, hein? Quero saber dos seus testes. Quem aí conhece o efeito churrasco? Quem aí já percebeu como é que esse negócio é poderoso? E aqui já fica o convite. Já pensou que interessante fazer um churrasquinho por dia em nome do diabetes? Por essa você não esperava, hein? Comenta aqui embaixo que eu tô esperando, vou ficar de olho nos comentários. Toda semana 2 a 3 vídeos novos e tem muitos vídeos no canal, tem mais de 500, tá? Aproveita. Eu te espero no próximo. Um abraço, até lá.